Peça Mídia apresenta... Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Companhia. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Letra de Guilherme Arantes, imortalizada na voz de Elis Regina. Falando sobre o jogo da vida. O ideal seria que tivéssemos uma vida para aprender e outra para viver bem, não é isso? Mas, como isso não acontece, nós estamos todos no jogo da vida, aprendendo os nossos erros e acertos. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no programa Saúde e Companhia. Eu volto já. Voltamos ao programa Saúde e Companhia e estamos falando sobre a questão do jogo da vida, dos erros e acertos. E eu queria saber aqui como é que vocês, Marcelo e Soraya, se relacionam com a questão do erro. Como é que é o erro? Quando você erra, Marcelo, como é que você reage? Bem, a questão do erro é muito engraçado, né? Porque para nós, profissionais da arquitetura, o erro, quando acontece no ato de você estar desenvolvendo um projeto, te traz uma nova chance para fazer repensar aquele formato, elaborar. Então o erro, muitas vezes, no momento em que você está projetando, às vezes ele traz formas muito interessantes para nós. Tem uma história muito interessante, já que nós estamos fazendo várias homenagens durante essa semana ao nosso mestre Oscar Niemeyer, que ele, ao ser solicitado para fazer o projeto da Catedral de Brasília, ele não conseguia pensar como seria esse projeto. Errou uma vez, errou duas, e um belo dia, muito chateado, ele pegou e chutou o balde, o cesto de lixo. E o cesto de lixo virou e ficou emborcado, como diz o nosso caboclo amazonês, né? Ele virou, e quando virou ficou o formato de cabeça para baixo, com aquelas hastes para cima, e daí ele falou: nossa, tá aí a Catedral de Brasília. Então, muitas vezes, nós acreditamos nisso. Assim, às vezes ele flui, o erro, ou às vezes aquele momento flui numa obra tão bonita que o nosso Oscar aproveitou esse momento, e está aí também a nossa homenagem ao nosso mestre. Não, lindo isso que você falou, né? Essa reação aí desse erro e essa passagem do Oscar Niemeyer é muito bonito, mas nem sempre a reação é assim tão bonita, a questão do erro. Soraya, como é que você reage? É verdade, todo erro deve ter um fundo pedagógico, mas na prática do dia a dia, ele traz quase sempre uma frustração junto com ele. E aí nós temos que aprender a lidar com essa frustração. Para uns é mais difícil, para outros é mais fácil, às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes não. Mas é um desafio da humanidade, como nós falávamos no programa anterior, não é? E é isso que eu quero levantar para você. Como é que você lida com os seus erros? E como é que você lida com os erros dos outros? Essa é uma questão muito importante. E engraçada, né, Gilberto? Você vê que hoje um dos programas que tem mais audiência na TV são aqueles programas que pegam exatamente os bastidores do programa, aqueles erros cometidos, e isso traz a alegria, traz a descontração. Como é que é uma expressão do humano, né? O errar, o tropeçar.
Isso me faz lembrar de uma palavra muito interessante da psicologia, um conceito da psicologia. Na verdade, ele nos é emprestado pelas ciências exatas, que é o conceito da resiliência, que é a capacidade que os materiais têm de, ao receber uma força, envergar, mas voltar à sua posição anterior. Então, você pega uma bola de borracha, por exemplo, ela é bem resiliente, ela recebe uma força, mas depois volta a ser uma bola de borracha. Com outros materiais, como a argila, por exemplo, isso não aconteceria, outros materiais, enfim. E aí a gente emprestou um pouquinho esse conceito para dizer que nós também, humanos, somos uns mais, outros menos resilientes nesse processo. Não que isso vá vitimizar ou vá engessar, né? Você não consegue superar isso porque não é resiliente. Mas é uma característica que pode ser estudada e pode ser orientada nesse processo de desenvolvimento humano, que tem muito a ver com esse processo de frustração, de erro, de traumas, tanto os de pequena envergadura até os de grandes proporções. E essa questão da frustração diante do erro, né, é uma coisa muito importante da gente estar atento em relação a isso, né? Não só em relação a crianças que estão começando o aprendizado, mas para todos nós, sim, adultos, né? Eu confesso que perguntei a vocês, mas em relação a mim, olha, essa questão de errar, muitas vezes veio forte essa questão da frustração, né? Uhum. Mas a gente tem que realmente perceber isso, que é em cima desse erro que a gente vai acertar. Isso mesmo. Mais à frente, né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito também. Ele diz assim: ostra feliz não faz pérola. E às vezes é isso mesmo. O erro, às vezes, é esse grão de areia que nos faz perceber uma nova dinâmica e a partir dali aprender coisas novas, né? E é engraçado, a gente começa a notar que esse conceito do erro também, ele muda ao longo do tempo, né? As gerações. Uhum. Muitas vezes nós temos a arte como prova disso, de às vezes um erro de escala, um erro de uma diagramação de um pintor famoso, ele resguarda a sua tela, a sua obra, enfim, às vezes muitos arquitetos também são acometidos desse momento, e depois de uma geração isso é encontrado e já não se tem mais a leitura do erro, e sim de uma nova escola, de uma nova visão daquilo ali. Isso é tido comum, e ao mesmo tempo aquilo ali que você sofreria uma crítica, você resguarda com medo da crítica, você recebe logo depois todos os louros daquele erro. Enfim, hoje você tem escolas de arte em cima de erros do passado, de diagramaturas, de formas quebradas e erradas. Você tem na arquitetura hoje uma arquitetura que é de cabeça para baixo. Nós encontramos vários prédios hoje em várias cidades que ela tem a exposição desse projeto de forma invertida, que há um tempo atrás isso seria um absurdo, lido como errado, lido como erro, né? Como é que fica? Também. Como é esse progresso da leitura do erro, né? Na saúde também, né? Se a gente for pensar alguns poucos séculos atrás, se acreditava que no processo, né, Lister, tem até um antisséptico bucal em homenagem a ele, porque o Lister foi um dos médicos que dizem: não, a gente tem que limpar as mãos antes das cirurgias. E naquela época todos davam risada e diziam: como assim limpar a mão? Quer dizer que nós temos bichinhos na nossa pele? Então tinha, né? Só que o erro nos fazia crer que quanto mais sujo o ambiente, quanto mais sujo de sangue estivesse o médico, mais cirurgia ele tinha feito, mais nobre, né? Mais experiência ele tinha. Quando na verdade hoje a gente olha para trás e percebe o erro. Então, além da arquitetura, a saúde também tropeça bastante nesses viés, todos nós. É verdade. Outro aspecto que eu acho interessante em relação ao erro é como a gente lida com o erro, né? Tem aquelas pessoas que vão ao extremo da frustração e até posturas bastante drásticas, mas tem aquelas pessoas que fazem o contrário, né? Quer dizer, escondem o erro, não assumem o erro,
mentem para si mesmo, né? E para os outros em relação às suas falhas, aos seus erros. E isso é tremendamente prejudicial para a própria pessoa, em primeiro lugar, né? E para todos que estão em volta, porque, por exemplo, no ambiente de trabalho, numa equipe de trabalho, se você comete uma falha, se você comenta o erro, se você discute, né, e vê o que aconteceu, quais foram os motivos, enfim, o grupo vai ganhar, não só você como pessoa, mas o grupo vai ganhar a experiência daquilo, né? E o medo, né, muitas vezes, acho que talvez seja essa razão, né, Sueli? Faz com que a pessoa se feche, esconda e sofra, né? É um sofrimento ficar escondendo aquilo. Se você perguntar a uma criança por que ela mente, é verdade, sim, as crianças aprendem a mentir lá pelos 3 anos, antes é aquela mentira meio esdrúxula que você percebe que é mentira. Se perguntar por que ela mente, ela vai dizer, porque era o melhor caminho para eu fugir, né, da consequência que ia vir. Crítica, então, né, da repreensão. Exatamente. Então, aí envolve, né, essa questão do erro, envolve esse reconhecimento do tropeço. Né? E aí você falava no ambiente profissional, e realmente isso acaba contaminando esse cenário como um todo. Mas aí tem vários fatores envolvidos também, né? A abertura desse grupo para que isso aconteça, essa pessoa, o momento de vida dessa pessoa. Mas tem um outro viés da